Hoje nós vamos ter uma conversa super especial com Ferdinando Kuhn, especialista na área de startups, inovação e tecnologia. Então, o trabalho que eu faço hoje é muito disso. Se alguém abriu as portas para que eu tivesse essa oportunidade e Hum, pensou nos outros, eu é. também tenho que fazer isso, eu tenho que repassar essa oportunidade. Você verá que negócios de bilhões de reais são realizados nessa área de tecnologia aqui na região. O Itaú Unibanco anunciou a compra de 15% da startup brasileira New Space, especializada em modelos de inteligência artificial com foco no mercado financeiro. Saiba como Uberlândia tem se desenvolvido nessa área em nosso Conversa com Orley. Curta, compartilhe e comente. Como é que é isso? O que é esse tal de Uber Hub que todo mundo fala, Ferdinando? Exatamente, Orley. Foi uma marca foi criada aqui para o ecossistema de inovação de Uberlândia, né? A maioria das cidades não tem um nome assim, né? Todo mundo menciona, o ecossistema de inovação da cidade. Hum, E aqui Uberlândia é diferente, né? Nós somos empreendedores, né? é. Então o pessoal se juntou, se reuniu, vários atores aqui do ecossistema de inovação, falou: não, a gente tem que criar uma marca. Até para divulgar Uberlândia para o mundo, né? E aí o conceito foi de Uber de Uberlândia, né? E hub de conexão, de conectar esses atores, Hum, várias iniciativas que aconteciam na cidade, para ter sinergia e fazer um trabalho para fomentar mais inovação na uhum. cidade. É, muita gente usa também o Hub, né, como conexão de Sim, vários negócios. Tem o Hub de imóveis, de isso. uma série de coisas. E qual que, bom, você já falou, quais os projetos já foram desenvolvidos, ô Fernando, a partir dessa iniciativa, dessa criação desse Hub? Perfeito. Nessa pegada de fomentar a inovação na cidade, diversos projetos foram criados, né? Hum, Então a gente faz evento, faz divulgações, tudo que acontece de inovação na cidade, Orley, nós fazemos questão de divulgar. Independente se a gente conhece quem está fazendo o evento ou não, se é um parceiro ou uhum, não, a gente divulga tudo. O nosso conceito mesmo de hub, a gente aham. leva muito a sério. Então a gente é um canal de comunicação para todo mundo que quer saber mais de É, inovação. diferente disso não teria valor. Exato, é a colaboração, a riqueza da Exato. inovação está É. exatamente nisso. Então a gente acabou consolidando tudo que acontece de inovação na cidade e a gente criou alguns projetos. Então tem alguns projetos estratégicos, vou dar exemplo de alguns. A gente tem o Berra Mulher, que é um projeto que fomenta empreendedorismo feminino na cidade. Foi o primeiro projeto fomentador de empreendedorismo feminino na cidade de Uberlândia. Legal. Também fomenta mulheres na tecnologia, porque a área já foi dominada por mulheres e hoje as mulheres são a minoria, infelizmente. E para fazer inovação você precisa. Minoria? Minoria, 25%. E já foi a Eita, maioria. já. Então, assim, Eu é estou uma estranhando área. por isso. E você imagina, como que vamos criar mais tecnologia para a população em geral, sendo que só 20% são mulheres? Com certeza a gente vai estar enviesado em criar tecnologia para elas, Claro, então claro. precisa dessa diversidade. Uhum. A inovação se faz com diversidade, com formas de pensar, com visões de Sem mundo dúvida. diferente, né. A gente também tem um programa que é muito interessante, chama Uber Hub Code, onde a gente ensina programação de forma gratuita. Então esse programa é um programa maravilhoso que a gente tem aqui na cidade. Cursos de programação É, gratuitos. várias empresas da cidade, não só empresas de tecnologia, é importante frisar, várias empresas da cidade financiam esse projeto. Aí esse projeto a gente consegue dar os primeiros passos no mundo da programação de graça, para qualquer jovem. Que A área de legal. tecnologia sempre foi uma área muito elitizada. Então lá atrás, quando isso era Elitizado e caro, né? caro, quando era inacessível, a Uhum. gente já estava ensinando os primeiros passos da programação para esses jovens de forma gratuita. E de lá, Orley, é maravilhoso pensar que saíram startups de lá. Tem gente hoje empregando outras pessoas, tem vencedores de maratonas Gente, é como muito bacana isso, né, muito Fernando? legal. Várias medalhas da Olimpíadas Brasileiras de Informática, a gente tem 22 medalhas. Tem até medalha sul-americana e tem jovens trabalhando em empresas da cidade, como Uhum. a Sankia, Zup, TQI, todas as empresas de tecnologia aqui da cidade, mas também tem gente trabalhando no Google, tem gente trabalhando na Microsoft, tem gente trabalhando no Instagram. Olha Daqui de que bacana. Uberlândia, né? É. E aí a gente tem outras frentes, como a camisa que eu tô aqui, que é o Uber Hub Startups, Hum. que é a comunidade startup de Uberlândia. Então, o que que a gente faz? Tenta juntar todos os empreendedores, fundadores de startup de Uberlândia, para eles se ajudarem.
Cada fundador desse normalmente está num estágio diferente. Então, a gente tem gente que está começando e a gente tem outros empreendedores que já estão em outra curva, já estão na segunda empresa dele, na segunda, terceira startup deles. Gente, Então, olha a riqueza da conexão, de um ajudar o outro, de um contribuir com o outro. não tem disputa, né, Ferdinando? Exatamente. E esses são alguns dos projetos, mas a gente tem milhares de projetos, centenas de projetos. A pessoa que quiser se inscrever, como é que faz? No caso do Uber Hub Code, É. no uberhubcode.com.br, o site já está lá com as pré-inscrições abertas. Agora, nesse próximo mês, nesse mês, nós vamos abrir um ciclo novo, né? Normalmente, a gente prioriza jovens de 14 a 21 anos, mas é só para ter um recorte, né? A gente aceita, normalmente tem pessoas de toda quanto é idade, tem pais, tem mães, mas o programa é focado nisso. Então, se estourar as vagas, que são muitas, em torno de 600, 700 vagas por ciclo. Muita coisa. Então, se estourar essas vagas, aí nós acabamos priorizando esse jovem. Mas o Abre programa, nova turma. mas o legal desse programa, Warley, é a colaboração. Lembra que eu falei para você que para possibilitar o programa gratuito, tem várias empresas que financiam o projeto. Por que essas empresas financiam o projeto? Porque falta mão de obra. Exato. Então, é uma forma dela fomentar a inovação e retornar para a cidade o que eles tiveram também. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma parceria com as instituições de ensino da cidade, em especial a UFO e o Pitágoras nesse momento. Então, a gente usa os laboratórios ociosos da UFO e do Pitágoras finais de semana. Inclusive, a gente tem uma parceria muito grande com eles, tem bolsistas trabalhando no projeto. Não à toa, mais de 7 mil jovens já passaram pelo programa. Que isso. E esse pessoal daqui espalha para o mundo e depois acaba fundando startups aqui, né? Então acaba movimentando. Alguns criam novos cursos para impactar mais pessoas. E é um trabalho, né, Ferdinando? Muita gente me pergunta isso. É um trabalho que pode ser desenvolvido daqui. Sim. De Uberlândia, você pode desenvolver um trabalho para a China? Orley, tem demais. Aqui em Uberlândia, a gente estima que deve ter uns 15 mil profissionais da área de tecnologia ou mais. Em Uberlândia. 15 mil? Em Uberlândia. Desses 15, vamos imaginar que uns 12 trabalham para as empresas locais ou empresas nacionais. Os outros estão trabalhando para empresas do mundo. Tem amigos meus que vivem aí viajando pelo mundo. Tem gente aqui que trabalhando para empresa gringa. Acontece demais. O bom da tecnologia é isso também, né? Que isso. Fica num quartinho ali, computador e demais. Uma boa internet. Demais. Você pode criar um negócio aqui e fazer uma parceria com a Big Tech. Luciano, o WTC Uberlândia já é uma realidade. Com certeza absoluta, Orley. Prazer falar contigo, falar com seus espectadores, tá? É uma grande realidade. O WTC Uberlândia aconteceu. O primeiro e único AAA empreendimento imobiliário AAA do interior do Brasil. Como é que vai funcionar essa interação entre o empresário localizado no WTC Uberlândia com o empresário localizado em Nova York, Tóquio e outros países? Olha, eu costumo dizer que nós temos aqui o nosso hardware, que é o nosso edifício, 36 pavimentos, rooftop, eu tenho ali o heliponto, esse é o nosso hardware. E a gente tem o nosso software, que é o Business Club, WTC Business Club. Através do Business Club é que esses empresários de Uberlândia e região estarão conectados com mais de 95 países, são mais de 330 cidades onde existe o World Trade Center. Então esse é o canal de interatividade, internacionalização dos nossos negócios e trazer grandes empresas de fora para Uberlândia. Essa é a finalidade do Business Club. Em termos de investimento imobiliário, é único aqui em nossa região. É único porque é uma marca consolidada mundialmente, né? Então a gente traz vários diferenciais aqui do WTC, né? Não é um edifício de escritórios comum. Ele tem vários diferenciais e o público está conseguindo perceber esses diferenciais, o quanto a gente está assim, distante em relação a outros equipamentos aqui de Uberlândia e região. Muito bom. Sucesso, Luciano. Obrigado, Orley, mais uma vez. Muito obrigado. Isso me faz lembrar, eu sempre digo isso aqui, o seu Virgílio ele é um visionário, né? Ele sempre falava, ele não admitia que Uberlândia fosse terceiro, segundo lugar em nada. Ele falou, Uberlândia tem que ser o primeiro, se não for no mundo, pelo menos no Brasil. No Brasil. Você vê aí essa área tecnológica, por exemplo. Uberlândia está liderando isso aí, né? Vamos, sem qualquer patriotismo, sem qualquer bobagem,
Pode estar aparecendo aí um Vale do Silício, uma coisa assim, É, no Cerrado? a gente brinca que, que no nosso caso não é Vale, né? Tem várias comunidades pelo Aham. Brasil, Orley, que eles apelidaram os ecossistemas dele com Vale, alguma coisa, né? Uhum. A gente falou, não, a gente não é Vale, a gente é diferente. Mas sem dúvida, Orley, assim, Uberlândia é uma cidade, sempre foi uma cidade muito empreendedora. Quando a Sim, gente vai olhar a história da cidade, a fundação da cidade, o desenvolvimento da cidade, o que nós tivemos aqui, uma das primeiras telecoms do Brasil, um dos primeiros provedores de internet do Brasil, o primeiro provedor de internet do interior do Brasil foi em Uberlândia. Então a gente teve muito acesso à tecnologia antes de várias outras cidades. Então hoje o que a gente vê aqui é que Uberlândia tem mais de 500 empresas de inovação na cidade. Entre startups e empresas de tecnologia, suporte, tem telecom. mais que Belo Horizonte. Não tem mais que Belo Horizonte em questão de quantidade, até por conta do tamanho das duas cidades, mas em densidade Sei. tem. Quando a Ah, gente tá. cruza o número de habitantes que a gente tem e o número de negócios inovadores, a gente tem Sim. mais. É, Então, nesses termos é que eu perguntei. não, nesses termos nós temos, e inclusive, Arley, a gente tem mais startups, mais empresas de tecnologia que muitas capitais do Brasil. Então, assim, é muito curioso ver o que tem acontecido em Uberlândia, porque Uberlândia começou a chamar a atenção do Brasil mesmo. Muita gente do Brasil tem olhado para a cidade. Eu lembro como se fosse hoje uma inauguração de um escritório aqui, de uma startup, que o pessoal da Endeavor, que é Sei. referência no mundo, né? De inovação e tudo mais. E aí eu conheci a menina da Endeavor e eu comentei com ela. Eu falei, nossa, tu tem que só que agradecer você, porque 8 startups daqui passaram por vocês. Ela, 8? Aí eu contei, essa. Ela falou, nossa, todas essas são daqui? Ela falou, não sabia. Da próxima vez eu vou focar na cidade de Uberlândia, porque olha, primeiro, a quantidade e a qualidade. Não é só É, quantidade. é. E é um trabalho, é um empreendimento, vamos dizer assim, né, o Ferdinando, movido, executado por jovens, né, bem jovens, né. No geral, sim, né? Eu já, já tô me sentindo mais velho, mas no Não, geral, você sim. é menino de tudo, pô, 30 e poucos anos, pelo amor de Deus. Mas ainda tem muito gás ainda, né? Mas na maioria, sim. É muito importante isso, Arley. Por exemplo, o curso nosso de programação, quem dá o curso são os jovens. Os alunos que se destacam no programa, né? Eles são elegíveis para se tornarem instrutores e eles recebem para dar aula. Nosso caso é voluntariado, no caso dele, Ah, não. tá, E aí, sei. por que que a gente pega os jovens? A gente tem professores da UFO no projeto. Por que não eles? Exatamente isso, para conectar os jovens com os jovens. É muito mais fácil o jovem ensinar para outro Nossa, jovem. Então ele tem uma mentoria, uma curadoria de um sênior, mas é um jovem ensinando um jovem. Então assim, Uberlândia, assim, a gente tem muito essa conexão, mas assim, só para deixar claro, a gente está trabalhando para todas as idades, até porque a gente entende que não tem idade para inovação. não. A gente tem várias empresas aí bem-sucedidas no mundo, principalmente da área de tecnologia, de 40 a mais. Então, as pessoas, depois dos 40, com toda a experiência, conectaram, se tornaram inovadoras. Não é, a idade não dita muito isso, Não. mas a gente fica muito no trabalho de fomentar os jovens, de mostrar para os jovens que essa é a melhor área. A gente é tendencioso, mas essa é a melhor área. Mas não tem como fugir disso, né, Sim, Ferdinando? Não tem é, como. é A um. vida hoje, Cada vez é mais tecnologia, o né, dia Orley? a dia, eu que já sou bem dinossauro nessa coisa, eu entendo isso e compreendo e acho que Tem que fomentar. é isso mesmo. Bom, você já disse aí que Uberlândia é um polo forte de inovação, tem um reconhecimento nacional por esse polo, por ser esse polo, e num evento recente aí, você foi reconhecido como o melhor líder de comunidade de startups do Brasil pelo seu trabalho voluntário em prol da inovação na cidade. Como é que foi isso, Fernando? Parabéns. Viu? Obrigado, Orley. Uma honra muito grande. Porque, primeiro, eu sou apaixonado por Uberlândia. Uhum. Então, a gente tem uma missão muito grande, assim como o Virgílio, de falar que é o primeiro, de É, levar, de mostrar pra galera o que a gente tem feito aqui, de mostrar que a gente tem feito coisas muito legais aqui, que a cidade é muito empreendedora. E ao mesmo tempo que eu tive a oportunidade de vencer como um dos líderes, né, como líder de comunidade, impacto nacional e tudo mais,
A comunidade local também ganhou, né? Então, a comunidade que a gente facilita, né, que é o Uber Hub Startups, principalmente, que é a comunidade startup, ganhou também como melhor do Brasil. Então, assim, Olha, foi uma conquista dupla. Então, assim, foi uma felicidade muito grande, porque mostra, né, que, beleza, dá para premiar o individual, mas também o coletivo. E a minha missão, Erlei, eu sempre mirei muito esse prêmio porque me incomodava muito. Porque a gente estava fazendo coisa muito grande e quem votava estava entre as capitais, votava nos amigos, e isso me incomodava muito. Que eu falei, uma hora nós vamos ter que ganhar. por que não? Exato! Ué, Falei, uma hora, assim, a gente já havia merecido na visão não só nossa, tá? A gente tem muitas comunidades pelo Brasil que são parceiras nossas, Nordeste, Goiás, uhum. São Paulo mesmo. Muita gente falava, vocês já mereciam ter ganhado, mas porque a gente não tá nos grandes centros e ainda não havia ganhado, sabe? E assim, a hora Você que. viu a admiração dessa moça que veio aí do Endeavor, que Exato, falou, olha pô, isso. Olha isso. aqui no Cerrado. Ué, Exatamente, aqui no interior, é, né? Triângulo Mineiro. O é, que tá acontecendo aqui, é. né? Então, assim, há muito tempo, a gente tem sido a comunidade mais ativa de Minas Gerais, né? Então, assim, a gente já tinha esse reconhecimento Uhum. do Estado. Então, a gente fala, nossa, tem que vir. Até para mostrar, Werley, para as outras pessoas que virão, que dá para fazer a diferença. Dá. Uberlândia é diferente. Uberlândia cresceu, virou essa potência que é por conta de pessoas que acreditaram. É, Então, o nosso trabalho é muito esse. e tem gente e tem ferramenta, né? Tem, olha, a gente tem tudo. A gente tem uma cidade de qualidade de vida boa, a gente tem uma infraestrutura de ponta, a gente tem grandes empresas aqui, a gente é Sim. bem localizado, a gente tem A grandes. logística daqui é incomparável. Exato, a gente é no um Brasil. polo, né? Um É. hub de ensino. Olha o tanto de instituições de ensino, são mais de 20 presenciais ensinando ensino superior. Muita gente vem estudar em Uberlândia. Então a gente tem tudo para dar certo. A gente tem cases. A partir do momento que você tem grandes histórias, e aí eu vou mencionar alguns, mas eu posso acabar esquecendo, Sankia, Landix, TQI, Zup, a partir do Soner, tem várias empresas. Então, a hora que você começa, caramba, olha o tanto de história bem-sucedida. Nossa. Olha o tanto de empresa boa só na área de tecnologia. Não tô nem O falando da Ricardo- Start Química. Ricardo Ricardo é um exemplo Rocha, aí, da né? Softbox, que vendeu para Luiza Labs. Isso. A Start Química, Algar Telecom. Olha o tanto de história. Olha o tanto de gente boa. Então, a partir desse momento, e essas pessoas são acessíveis. E isso eu gosto muito de falar. Muitas vezes eu, como jovem, eu admirava essas pessoas. Falava, nossa, um dia, será que eu vou ter a oportunidade de conversar com essas pessoas? Hoje eu tenho a honra de muitos poderem chamar de amigos, né? De fazer projetos juntos. E eu falo pro pessoal, essas pessoas são muito mais especiais do que eles imaginam. São Nossa, pessoas acessíveis, humildes, querendo compartilhar, querendo ajudar. E isso ajuda a cidade também. E essa humildade que leva essas pessoas a serem grandes. Sem dúvida, né? sem dúvida. É uma, Pessoas fora da curva. Essa é a verdade. é uma qualidade hoje, é inerente à grandeza Exatamente. das pessoas. Ô, Ferdinando, o que te levou a entrar nessa vida, hein? Outro dia já me perguntaram, acho que foi você que perguntou para mim, desse chat aí, o que me Foi. levou a entrar nesse ramo de comunicação. Eu sou muito rádio, curioso beleza, dessas histórias. Eu te respondi lá. E o que te levou para essa coisa de tecnologia, startup, essa coisa toda? Muito legal. E isso explica um pouco do momento que eu vivo hoje, né? Porque eu tenho trabalho, que é o meu ganha-pão, e eu tenho um trabalho social, que é o desenvolvimento do Sim. ecossistema da cidade. E os dois estão ligados a uma pessoa da cidade. Um grande líder, Alair Martins. Então eu gosto de contar essa história, já tive a oportunidade de gravar um vídeo, contar para ele mandou um livro autografado. Não tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente, porque a gente acabou se desencontrando várias vezes. Mas o seu Alair Martins, ele criou um programa para que os caminhoneiros, os colaboradores dele, tivessem acesso a computador, quando o computador era coisa de gente rica. Então ele incluiu muita gente da cidade de Uberlândia, milhares de famílias, na área de tecnologia, acesso a computador, quando o computador era coisa de rico. Então ele criou condições desses caminhoneiros financiar de uma forma que não apertava o bolso deles, criou um preço, eu lembro que o preço era quase metade do preço que você comprava no mercado, porque ele fez uma parceria com a grande fabricante de computadores. Então assim, e por que ele fez isso? Eu lembro como fosse hoje, meu pai era um cara cabeça dura, mas ele era assim,
Ele pensava no futuro nosso. E o seu Alair era a referência dele como líder, né? Ele trabalhava lá, ele era apaixonado no seu Alair. E aí, o que que o seu Alair falou? Isso aqui é o futuro. Eu não quero que os filhos de vocês venham trabalhar como caminhoneiro e tudo mais. Eu quero que eles trabalhem com inteligência, trabalhem numa área. Na época falava informática, né? Então ele criou essa condição e graças a isso mudou minha vida. Então eu vim de um bairro bem carente da cidade, né? E eu conheço várias outras pessoas que também tiveram a mesma oportunidade. É lógico, nem todo mundo aproveita, nem todo mundo às vezes gosta O daquilo. cavalo passa selado. Exato. Exato, mas eu, Orley, não posso falar nada. Eu sou apaixonado pela área, eu me encontrei na área. E se não fosse talvez o Alair Martins, eu não teria essa oportunidade. Então, o trabalho que eu faço hoje é muito disso. Se alguém abriu as portas para que eu tivesse essa oportunidade e pensou nos outros, eu também tenho que fazer isso, eu tenho que repassar essa oportunidade. O seu Alair, ele abriu muitas portas, realmente. Demais. Eu me lembro Fora da dessa curva. história aí, na época, o pessoal que trabalhava fora, os representantes, aquela coisa, era tudo ainda na caderneta, né? Aham. No papel e no telefone, aquela coisa. E diz a lenda, né? A gente não sabe até que ponto que é real. E ele falou, não, vamos parar com isso, esse negócio de papel e caneta já caiu de moda, Aham. vamos informatizar esse povo. Olha que Aí legal. que entrou nessa da Orley, o informática. Martins, em especial, tem uma importância muito grande no desenvolvimento de tecnologia para Uberlândia. Uberlândia, Sim. lá atrás, já teve um dos maiores poderes computacionais do Brasil, de processamento e tudo mais, por conta de alguns atores. Então, Martins, Algar, UFO, né? Lá atrás, Cargill também parece que teve. Cargill. Então, o que que acontece? Esse pessoal atraiu terceiros para cá para prestar serviço de tecnologia. O Martins mesmo foi um crescimento muito grande. Então ele teve que usar de tecnologia para conseguir ganhar o Brasil, né? O Martins está no Claro. Brasil inteiro, não é à toa, foi muito competente É. nisso. E usou muito de tecnologia. O que que aconteceu com isso? Vários fornecedores de fora vieram para cá, formaram talentos aqui. Então, o Martins, por exemplo, com a IBM, dava curso dentro da UFO para engenheiros trabalhar na área de tecnologia, Olha só. formar gente. E acabou que muitas empresas nasceram para prover serviço para essas grandes empresas, entre elas o Martins. Olha a importância. E sabe o que que é legal? Hoje o Martins é um parceiro nosso, é patrocinador desse programa que eu falei para você, do Uber Hub Code. É um dos pais, né, da ideia. Um dos né, pais, e a depois- gente faz projetos de inovação em conjunto. Olha que legal. Olha que Uhum. Eu me lembro uma vez do Banco Triângulo, que é do tribanco, né? Tribanco, né? Que estava envolvido lá com um problema sério de recebimento, de cobrança, não sei o quê. Aí teve um Hackatri. Hackathon. É o Hackathon. Hackathon do Tribanco. Uma Eu tava lá. Uma meninada juntou lá no Marileuza e quebrando a cabeça. Foi um final de semana, né? Sim. Com Coca-Cola e sanduíche, quebrando a cabeça lá e tal. Resolveram o problema do Tribanco. Exatamente. Investir, inclusive, na startup daqui da cidade. Eu tava lá, eu participei da Olha só. banca de avaliação desses projetos. Você era, E é mais, isso. você era mais menino ainda, né? Porque já tem uns 10 anos ou mais, né? Isso tem 8 anos. 8 8 anos. anos, 7 É, anos. por aí. Mas depois eles fizeram vários. Não só sim, eles, várias sei. empresas fizeram porque viram o resultado disso, né? E o Tribanco a gente brinca, Orley, que foi a primeira fintech do Brasil. Só que na época ela era tão inovadora que esse termo startup do setor financeiro nem existia. Então, assim, olha o tanto que Uberlândia é inovadora. Muita gente deve estar perguntando. Ele falou, pergunta para ele, o que é startup? O que é Exatamente. isso? O que é isso, Ferdinando? Exatamente. Lá atrás nós falamos, né, de 500 empresas de inovação. Tá, Ferdinando. Então você falou que dentro dessas 500 empresas tem startups e tem não startups, entre aspas? Tem. O que que difere? Uma fábrica de software, por exemplo, uma empresa que vai lá e ela constrói um software sob demanda, ela não é escalável, ela não é repetível, ela não é tão inovadora, ela está só mais respondendo às demandas, e isso não é problema nenhum. Então, para ser uma startup, é normalmente uma empresa jovem, que é escalável. Então, Netflix, uma Uber, que vai para qualquer lugar do mundo,
sem precisar ficar instalando prédio, comprando prédio, contratar tanta gente. Ela tem uma plataforma. Normalmente a tecnologia te possibilita escala, Às né? vezes não precisa nem de sala, né? Não precisa nem de sala. Você precisa do quê? Do software, da plataforma. Então você consegue escalar, abrir cidades, expandir para o mundo inteiro, sem a necessidade de gastar tanto dinheiro, sem construir tanta estrutura. Você consegue, sabe, ir dominando o território de formas mais rápidas. O que possibilita isso tudo, assim, a grosso modo, né? Eu, cara, minha ignorância também nessa Aham. área. Vamos dizer assim, é um jovem, um menino, uma pessoa, né? Lidando no computador, quebrando a cabeça ali no computador, né? E, de repente, ele não inventa, não. Ele descobre uma solução para determinado problema. Exatamente. Ele olha para aquele problema que muitos olharam e promoveram, às vezes, uma inovação. Através dos algoritmos. né? Exato, através das tecnologias, normalmente é através de tecnologia, mas não sempre necessário através da tecnologia, porque inovação, muita gente confunde, né? Inovação e Ah, tecnologia não é a mesma coisa. Tecnologia, ela te legal. possibilita ter escala. Inovar é fazer diferente, de uma forma mais eficiente, de uma Entendi. forma que ninguém fez. Então, uma startup, por exemplo, ela tem que ser inovadora. Vou te dar um exemplo. A Uber resolve o mesmo problema que os ônibus resolvem, que os taxistas resolvem, que o motoboy resolve. Só que ela resolve de uma forma totalmente diferente e digital. Então ela conseguiu ser inovadora porque ela resolveu de uma forma que ninguém nunca resolveu da forma dela, e ela consegue ter uma plataforma que ela escala. Detalhe, ela é repetível também, porque ela não precisa ter carro. Se ela precisasse ter carro, ela teria essa dificuldade, porque ela faz o match entre quem quer carregar as pessoas e tá ocioso o carro, com quem precisa do transporte. Olha que genialidade. Ela manobra a maior frota de veículos do mundo Sem ter um carro. sem ter um veículo. Assim como o Airbnb é É, a maior hotelaria do mundo sem É. ter um hotel, sem ter um quarto. Olha que legal. Que E isso. startups são isso, né? Diferente de outras empresas que têm essa dificuldade de escalar, que normalmente tem o carro, tem o hotel, elas resolvem um problema de uma forma inovadora e normalmente é uma plataforma digital. O que esperar do futuro? Como você imagina que será o mundo no tempo seguinte a este? Tecnologias, conexões, inovações. Como será o amanhã das futuras gerações? Há quase 40 anos, nós do grupo Lima e Berger focamos em inovação. E inovar significa olhar diferente, fazer diferente. Acreditamos que tratar com responsabilidade o futuro é tarefa de todos nós. Ideias que se juntam à tradição. É assim que escrevemos nossa história. De higiene à limpeza, de cosméticos a agronegócio. Colecionamos mais de 20 marcas, mais de 2.500 itens produzidos por equipamentos de última geração, com um time de mais de 2.000 colaboradores. Nos orgulhamos por ser uma empresa de bens de consumo 100% brasileira que veio para quebrar paradigmas. Ferdinando, eu tenho uma pergunta aqui, até você Aham. que me passou. O acesso a investimento ainda é um grande desafio para empreendedores fora das capitais e grandes centros. Como é que isso acontece em Uberlândia? Exatamente, Orley. A gente quebrou um pouco essa etapa, né? Uberlândia sempre sofreu com isso. E não só Uberlândia, tá? Todas as Uhum. cidades que estão fora dos grandes centros do Brasil, uma das maiores dificuldades para inovar é não ter acesso a capital, acesso a investimento. Porque dependendo da sua ideia, dependendo do seu projeto, você vai precisar de uma injeção de dinheiro. E por que o investidor injeta esse dinheiro? Porque ele quer fazer dinheiro também. Sim. Então, às vezes, você não tem esse capital, é uma ideia altamente inovadora, arriscada, né? Inovação é Claro. isso, é risco. É o que a gente chamavam de anjo. Um dos investidores, sim. Então, esse investidor, quanto mais cedo o investidor anjo, o capital semente, esse investidor tá. anjo é essencial, porque ele é o primeiro a acreditar em você. Né? Então, para isso, você precisa ter investidor. Então, muitas ideias acabaram não ganhando visibilidade ou indo para frente porque não tinha esse investimento, porque esse investimento estava nos grandes centros. O que começou a acontecer na cidade de Uberlândia? Alguns guerreiros foram fazendo seus negócios, foram ganhando relevância, foram levantando investimento, foram vendendo as suas empresas e passaram a ser investidor. Olha que legal. Que bacana. Então, hoje o que a gente vive é um ciclo
que hoje os investidores que deram certo estão investindo em novas empresas e mais. Acabaram que, como teve muita empresa de destaque na cidade, os grandes fundos de grandes cidades, eles começaram a olhar para o interior, inclusive para Uberlândia. Então, a gente teve semana passada um empreendedor daqui de Uberlândia recebendo mensagem da China falando que queria vir visitar Uberlândia e conhecer a cidade, porque o que estava acontecendo ali? Essa semana nós tivemos uma publicação de uma pessoa que é referência no Brasil na área de inteligência artificial falando que água é essa que estão dando para Uberlândia. Só esse ano, para você ter uma ideia, eu olhei 4 startups receberam investimento. Só esse ano. Que isso? 4. 2 em menos de 48 horas investido pelo Itaú. Isso nunca aconteceu no Brasil. Aí eu vi essa, foi do... A Del Space, do Gustavo Debs, do Pierobon, e a Canastra, que é o Gustavo Mapelli e o Manuel Neto. Os dois receberam investimento. Brincadeira, eles... Coisa de 18 milhões, parece. O da Del Space, o da Canastra não foi divulgado. Ah, sim. Né? Mas a Canastra, por exemplo, a Canastra já levantou mais de 150 milhões de investimento. Então, assim, eu acho que esse investimento que eles receberam agora do Itaú foi mais um investimento estratégico. Sei. Né? Porque o Itaú é o Itaú, né? Mas o Itaú já é a 4ª startup que o Itaú investe em Uberlândia. Eles compraram a Zup, eles investiram agora na Neospace, que está revolucionando inteligência artificial para o setor financeiro. Sim. Investiram na Canastra, que é um grande potencial aí de startup. É reconhecida como a 50 startup mais inovadoras do mundo, por exemplo, e é daqui de Uberlândia. E também já investiram na Nagro, o fundo de investimento deles. Investiram na Nagro, que é uma startup daqui de crédito para produtor. Para agricultor. O agronegócio. O agronegócio. O Singapura também costuma investir bastante, né? Também. O GIC investiu aqui na Sank e na Algar Telecom. Era um aporte violento aí, né, em cima de... Tanto na Sank quanto na Algar, né? Nos dois. Aí a Sank, com isso, Uberlândia, isso é interessante falar também, né? Uberlândia, eu lembro que muitas vezes a gente divulgava as vendas. O pessoal às vezes não entende, Orley, por que a gente comemora a venda de empresa? Porque para eles, assim, o empreendedor encheu o saco, cansou, vendeu a empresa dele. Não! É que o founder, o criador da startup, ele teve sucesso e uma outra pessoa, um investidor, um grande grupo, vem e injeta dinheiro, compra ela para escalar e vender para mais pessoas. Não é que o founder cansou, não. É sucesso, é resultado de sucesso. E aí o que acontece? Por muito tempo a gente vendia. Uberlândia vendendo. E que dia que o Uberlândia vai começar a comprar? Tirando a Algar, que sempre comprou, né? Algumas assim. Aí hoje isso começou a acontecer. Por exemplo, a Sankhya, nos últimos 3 anos, comprou 8 startups. Inclusive 2 da cidade de Uberlândia. A Express e a NEP. Foi depois desse aporte de Singapura? Exatamente. Porque ela está numa etapa de crescimento, vai fazer um IPO, provavelmente, né? Sim. Então a Sankhya está num crescimento muito acelerado. A Sankhya comprou 8 startups em menos de 3 anos, Arlindo. Gente, 2 aqui da cidade. Olha que coisa maravilhosa. Isso é lindo, né? Lindo. Ver o A gente fala que é lindo também em termos de riqueza, claro, para o município, mas em termos de emprego qualificado também, né? Sim, a gente está falando, a Sankhya deve empregar, acho que 3 mil pessoas no mundo, no Brasil. A Zup, né, que foi vendida para o Itaú, estava com 3.200 colaboradores. Olha a quantidade de profissionais que uma empresa dessa... E a gente está falando, Arley... Isso se multiplica, né? Se multiplica. A gente está falando que muitos desses funcionários depois fundam outras empresas que vai multiplicando. Assim aconteceu com a Algar. Muita gente saiu da Algar, fundou empresas inovadoras e estão aí. Mas a gente está falando de empregos com boa remuneração, trabalha com conhecimento, não aquele trabalho braçal e tudo mais que tem passado por substituições robóticas, né, robotizadas e tudo mais, mas a gente está falando também ambiente de qualidade de vida, qualidade de trabalho, a gente está falando de empresas que às vezes você pode trabalhar home office, da sua casa, trabalhar para qualquer lugar do mundo. É de educação também, né? Também. É isso que você falou, qualidade de vida, qualidade... Futuro, né, Orley? E a intelectualidade também dessa meninada aí que aflora, que explode, exatamente, né? Aí você pensa, tanto que o Alair foi visionário. Ele estava falando disso em 2005. De 2005 ele já vislumbrava o futuro. Você está falando isso aí, eu me lembro que coisa de uns 8 anos atrás eu estive em Florianópolis, lá na RD. Muito forte. The Solution, né? E fomos eu e minha sócia, a Bárbara. E chegamos lá, vamos lá conhecer a tal da RD. Era um baita num prédio, não sei o que, tudo e tal. A gerente lá conversando com a gente, mostrando aqui, ali, tudo. E eu vi aquele punhado de menino.
encostado assim, deitado, sentado, Relaxadão. encostado na parede, um lá com os pés para cima, outro não sei o quê, tudo tal, papapá, cabelo vermelho, cabelo azul, aquela coisa, um carnaval. Eu falei, escuta, o que essa moçada está fazendo? Eles estão trabalhando, Orley. Estão trabalhando. Ali o cérebro desse está formigando. Então, Floripa é um bom exemplo. Floripa, a matriz econômica dela girava só em torno de turismo, só que é sazonal. Aí ela fez uma estratégia para se tornar uma cidade de inovação. Hoje ela é considerada uma das cidades mais inovadoras. Inclusive, é um ecossistema que a gente tem muita parceria. Tem gente daqui de Uberlândia, por exemplo, que vai participar. O grande evento de startups do Brasil hoje tem sido desse, lá, né? Startup Summit. O organizador é amigo nosso, parceiro nosso, e ele, inclusive, foi um que... Nós fomos lá 2 vezes. Pois é, ele nossa disputou o agência. Startup Awards comigo Uhum. no ano passado, ano retrasado. Aí nem eu nem ele ganhou, mas ele falou assim, cara, era pra vocês ganharem. Ele torce por nós. A semana passada a gente estava com uma das pessoas mais importantes do ecossistema de lá, aqui em Uberlândia, parceiro nosso, fazendo negócio aqui. Então é um ecossistema que a gente tem muita proximidade e parceria por causa do tamanho das cidades, né? Não é grandes centros assim, né? Eles têm o privilégio de serem uma capital, né? E tudo mais. Mas, Orley, é um bom exemplo que você trouxe. Por exemplo, aqui em Uberlândia a gente tinha algumas empresas, startups, que o pessoal ia trabalhar de chinelo, tomava chopp, ia jogar videogame. O pessoal às vezes não entende. O que a empresa de tecnologia normalmente está querendo é entrega. Como ele vai trabalhar? Ele trabalha da forma mais confortável, até porque ela tá... Normalmente faltam profissionais, então eu tenho que arrumar um jeito de atrair mais profissionais, deixar esse ambiente mais leve, mas também mais criativo. Então, às vezes, eu dou um videogame, eu dou uma cerveja, um hambúrguer, porém o resultado disso acaba É o que interessa. É o que interessa. Não importa se você tá de uniforme, se você tá de gravata, se você tá de barba, se você tá cabelo azul. Você falou uma coisa interessante aí, que o pessoal de lá torce por aqui. É um mercado, né, vamos dizer assim, que não tem essa disputa ferrenha, né, de sangue no olho, Sem essa dúvida. coisa toda. Sem dúvida. Muita gente Torce pelo concorrente. A área de inovação é diferente, porque, assim, a gente tem acostumado, né? O pessoal de outras áreas estão rivais, né, entre outros. Claro. E, assim, o que a gente brinca, Orley, é que, assim, é uma disputa boa, saudável, no sentido de esse ano eu fui melhor, então no outro ano eu vou melhorar. Junto, né? Mas tudo isso, se for parar para pensar, o trabalho que a gente está fazendo aqui em Uberlândia, o trabalho que eles estão fazendo em Floripa, o trabalho que outras pessoas estão fazendo em Campinas, em Curitiba, no Nordeste, Natal, Fortaleza, tudo isso se soma para o ecossistema de inovação brasileiro. Então, todo mundo também é beneficiado. O Brasil é beneficiado disso. Bom, vamos lá. E a tal da inteligência artificial do chinês? Está todo mundo perguntando aí. Bom, arrebentaram com o Elon Musk, não sei o que e tal. Como é que você vê isso? É um capítulo, né, Orley, que a gente brinca da novela. A novela, agora os chineses estão na frente, mas você vê, a OpenAI, que é a concorrente, já saiu uma outra chinesa também muito forte, mas o que é legal da gente ver nesse contexto, nesse caso em específico, é como que a inovação é legal. Né? Os chineses, por questões políticas, né, eles não tiveram acesso a placas de última geração, a hardware de última geração, porque normalmente são de indústrias americanas. Então, os Estados Unidos, para segurar o desenvolvimento tecnológico da China, né, por conta da competição entre eles, segurou o que era de ponta para eles. O que eles fizeram? Com o que a gente tem aqui. O que dá para a gente fazer? E eles foram lá e olharam o problema de um outro... Eles não tinham excesso, abundância de poder computacional, eles tiveram que criar com o pouco que eles tiveram. Com isso, eles mudaram a indústria totalmente. Lá é outro mundo, né, Ferdinando? Lá não tem essa coisa que tem aqui, por exemplo, que Florianópolis ajuda o povo de Uberlândia. Não. Quer dizer, os Estados Unidos jamais vai falar, o chinesinho, vem cá, vamos tirar uma É outra competição, né? Não tem. É uma competição global, né? A gente brinca que tem a corrida espacial e agora a gente está vivendo a corrida pela inteligência artificial. É uma outra corrida muito grande. E não é à toa que o Trump falou que vai investir que ele vai investir agora bilhões, né, em inteligência artificial para os Estados Unidos se despontar e liderar esse mercado de fato, né? Mas olha que legal. Às vezes a dificuldade e a falta te faz ser inovador. E movimentou. Então a China foi e criou uma inteligência artificial
que consome muito menos recursos. A necessidade faz o sapo pular, né? Exato, Orley. E isso causou um impacto gigantesco na indústria. Então, só na Bolsa de Valores americana, no primeiro dia lá, a NVIDIA, que é uma grande Big Tech, que estava ganhando muito e ficou gigante por conta da necessidade de inteligência artificial ter poder computacional, e eles vendem placas que possibilitam esse poder computacional, então ela cresceu gigantesca. A NVIDIA perdeu o equivalente a 5 a 6 Petrobras de valor de mercado. Olha que loucura. Num dia, uma virada de chave. Então, inovação, às vezes, a gente da inovação olhou e falou assim, caramba, às vezes a gente esquece o risco que é inovar. Porque hoje, por exemplo, vou dar um exemplo de aplicativo de mobilidade. Às vezes eu ando no Uber, eu conto pra ele que a Uber não dá lucro. Até esses dias não dava lucro. Aí ele falou, como que não dá Uber? Ela não dá lucro? Ela pega um dinheiro danado do que poderia vir para mim, porque ela está investindo em carros autônomos, em carros voadores. É mesmo? Por que ela está fazendo isso? Porque ela entende que a corrida dela não é o agora. Ela tem que dominar o mercado do futuro, porque senão ela vai realizar lucro agora, porém ela vai morrer no futuro. Olha que legal. Então, assim, a inovação é muito disso, de você olhar para o futuro, de você criar algo novo para você matar o presente seu. Eles não estão preocupados nem com carro elétrico, né? Já estão além. Já estão além. Os carros autônomos. Lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, 20% da frota já é de carro autônomo. Ou seja, a cada 5 veículos que vão buscar as pessoas, né, por meio de aplicativos de mobilidade, pelo menos é autônomo. Está sendo dirigido automaticamente pelo robô e pela inteligência artificial, por tecnologia. Essa inteligência artificial, ô Ferdinando, eu me lembro um tempo atrás, e até nós falamos isso aqui com o Roberto Botelho, Gênio também. Dr. Roberto, que ele disse que isso já tem uns 3 anos por aí, que o Musk ele estaria preocupado com o avanço da inteligência artificial, que ele já estava pensando em achar uma forma de dar um controle, um break ali, uma pausa na coisa. Mas isso não aconteceu. Você vê algum perigo nessa? Você é do meio, você está enfronhado nisso, você conhece os intestinos dessa coisa? Eu vou responder essa pergunta, mas eu só quero fazer uma observação. Por exemplo, Roberto Botelho. Ele é referência em startups do setor de saúde. É um dos mais inovadores do Brasil e está aqui, né, na cidade. Mas, sem dúvida, Orley. E de uma simplicidade total, né? Eu gosto de brincar. Minha filha chama Sarah, em homenagem a Sarah Connor, lá do Exterminador do Futuro, que salva o mundo das máquinas e dos robôs, né? Então, eu gosto de fazer muito essa brincadeira. Minha esposa acha que é por causa da princesa bíblica. Não, é por causa disso. Mas, assim, é um perigo. É um perigo como toda tecnologia, né? Se você for pensar toda tecnologia, você pode fazer o uso dela para o bem ou para o mal, né? Se fosse falar assim, o primeiro perigo que eu vejo é principalmente na questão dos postos de trabalho, né? Aqui no Brasil em especial. Cada vez mais a gente tem que se adaptar mais rápido ao mercado, né? A gente tem que aprender, desaprender, esquecer a profissão muda, né? Olhar a tecnologia como uma ferramenta para você ser mais produtivo. Mas tem muita gente que não consegue acompanhar. E não consegue acompanhar, Orley, porque ela é preguiçosa e tudo mais. É por conta da base educacional do Brasil como um todo. Então, o Brasil, olha o problema do impacto da educação que não é de qualidade. Então, vou te dar só um exemplo. Sabe esses cursos que a gente tem aqui na cidade, de graça? Muita gente desiste do curso. Sabe por quê? Porque não tem uma base matemática boa. O curso é de graça. Às vezes elas recebem, tá? Tem empresa aqui de Uberlândia que paga para as pessoas aprenderem e ir para a área de tecnologia. Elas desistem porque não tem uma educação de qualidade. Não teve uma educação de qualidade. Então, olha a dor. E eu já abordei esse assunto aqui, inclusive com gente da área da educação. Essa qualidade do ensino nosso, ela pode representar uma trava, né? Nesse progresso. Sem dúvida. Quando a gente fala, por exemplo, de inteligência artificial, olha o ChatGPT, por exemplo. Pois é. Como é que você alimenta um ChatGPT, por exemplo, sem... Não, como que você vai fazer as perguntas certas? Exato. O prompt de comando, a pergunta que você faz, eu posso fazer uma pergunta parecida e ele vai dar respostas diferentes. Eu posso saber usar melhor ele porque eu sei fazer as melhores perguntas. Um dos homens mais inteligentes, uma das pessoas mais inteligentes do mundo sabia fazer
a melhor pergunta. Ele não sabia a resposta, ele sabia fazer a melhor Uhum. pergunta. Então, olha que interessante. Mas como que eu vou fazer a melhor pergunta se eu não tenho educação de qualidade? Se eu não faço essa reflexão? Se eu não fui ensinado a fazer isso? Então, sim, Orley, eu olho com muito perigo essa questão. É muito A gente triste. tem que atacar a base educacional aqui assim, é uma missão minha, assim, eu fico muito incomodado aqui na cidade Uhum. da gente melhorar. O Uberlândia ainda tem um ensino bom, mas a gente pode ter melhor até para a gente despontar, para a Sim, gente conectar nessa trilha de sim, desenvolvimento sim. e para as pessoas também conseguirem fazer essa transição, porque agora a transição vai ser mais rápida. Então ela tem que ter uma base educacional boa. Agora, a longo prazo, pensando em questões de privacidade, é um problema, né? A gente sempre olha o que vai trazer de ganho pra gente, a gente esquece a privacidade. Então tem N polêmicas ligadas à privacidade. Os algoritmos mesmo, tem N problemas ligados, porque se parar para pensar é o seguinte, uma Big Tech americana ou chinesa, ou de qualquer outro país do mundo, ela pode definir o que os brasileiros têm que assistir. Ela pode definir o tipo de vídeo que os brasileiros têm que assistir. Olha o poder na mão de uma empresa ou de poucas Sim. pessoas do mundo, né? Elas têm um poder computacional no mundo. E a inteligência artificial não é diferente disso. Eu posso direcionar Ela para que induz. ela pode. Mas assim, eu sou da área de tecnologia, eu sou apaixonado por tecnologia, eu sou suspeito. Eu acho que traz muito mais benefícios, Claro. mas cabe a nós ficarmos em alerta É. e a gente saber usar isso de forma mais produtiva. Então, hoje a gente tem visto que pessoas que usam inteligência artificial no seu dia a dia de trabalho são 20 a 30% mais produtivas e, portanto, ganham mais. Quem não está acompanhando isso, o que vai acontecer? Daqui a pouco, 2 ou 3, 30% mais produtivo vai acabar tirando um posto de trabalho. Então, assim, o pessoal A olha, menos que ela se adapte. recicle, né? Se adapte. Porque no fundo das coisas, assim, robô, eu brinco muito, robô não vai substituir o humano. Ele vai substituir o humano que trabalha como robô. O humano que trabalha, que entrega valor, ele não vai substituir. Então, olha isso. Tem muito humano hoje, Orley, trabalhando igual robô. Isso é fácil. Eu coloco um robô para fazer o trabalho dele. Então a gente tem que pensar muito disso, que a tecnologia ela vem para possibilitar a gente a entregar mais valor e fazer outros trabalhos. A conversa tá tão boa que a gente até esqueceu do café, hein, Ferdinand? Cafezinho. Rapaz, eu sou fascinado com essa Obrigado, Orley. história de inteligência artificial. O Ferdinando, deixa eu só dar um prazozinho. Esse café não é qualquer café. Café Cajubá. Café Cajubá. Você já percebeu, nós tomamos ali de fora, se elogiou, tudo tal. Mas... E na sua, a gente falando agora em tecnologia, se na sua cidade, onde você mora, no seu estado, se não tiver o Café Cajubá lá na gôndola do supermercado, no armazém, no boteco, na venda, você pega o seu computador, pega o seu celular, entra lá, cafecajubá.com.br, entra no Mix do Cajubá, faz o seu pedido, que logo, logo está aí na sua casa. Né? Olha a tecnologia. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Ferdinando, eu não podia deixar de fazer essa pergunta. Saiu essa lei aí agora mesmo, proibindo o celular dentro de sala de aula. O que você acha disso? Complexo, né? Eu sabia. Eu sou muito questionador, então eu sou daquele assim, nossa, eu vejo o poder que um jovem tem de repente o professor tá ensinando algo ali para ele tá ali com o uso de tecnologia, questionando o professor. Mas peraí, foi bem assim? Né? O que vai motivar, na minha visão, os professores a cada vez serem melhores. Mas eu também entendo, Orley, o problema da atenção, né? Os jovens de hoje,
eles estão muito acostumados com algoritmos, vídeos curtos, né? Entrega de conteúdo rápido, a dopamina sendo usada, os algoritmos ficam dopaminando as pessoas, né? Aham. Então, os jovens têm uma dificuldade muito séria com essa questão da sala de aula, né? Então, eu vejo e entendo, mas eu não, a princípio, eu não vejo como um concorrente. Eu acho que é algo que dá para você usar como uma ferramenta. Sempre a tecnologia é uma ferramenta Sim. para te possibilitar aprender mais rápido. Mas é difícil, porque a maioria das salas de aulas do Brasil e do mundo continua dando a mesma coisa de 80 anos atrás, de 50 anos atrás. Já parou para pensar? A sala de aula, tudo mudou e a sala de aula continua a mesma. Com a lousa, aquela coisa toda. A lousa, o tipo de ensino. E os jovens de hoje, será que vão dar conta? Por exemplo, eu tenho meu menino lá, você tem que ver. Eu falo com a minha esposa, eu falo, como que ele dá conta de ficar sentado na sala de aula? Porque do nosso lado ele é inquieto, pergunta de tudo. Como que ele dá conta de ficar 4 horas numa sala de aula? Então, o ensino tem que se reinventar. E eu acho que não é por aí. Se não vai acontecer isso que aconteceu já com você, que você disse aí, não nesse ponto, mas próximo disso, o menino que está lá frequentando o Hub, por exemplo, a escola que vocês patrocinam, não dá conta. Não dá conta. Porque não tem... Não tem a base educacional. E assim, é complexo. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu fiz faculdade mesmo, né? Eu fui fazer a faculdade, eu já estava há muito tempo no mercado de trabalho, né? Eu não ia nas aulas. Porque a didática de alguns professores, principalmente na área de tecnologia, muitos professores não sabem dar aula. Então são profissionais que são excelentes, referência, mas não sabem passar o conteúdo. Não tem a didática. Exatamente. Por exemplo, o Ricardo Rocha é um exemplo de didática. Ele ensina muito bem tudo que ele sabe. Então, assim, são pessoas raras, né? Sabe o que eu fazia? Eu ia pela internet, tudo que eu precisava, meio autodidata, estudava e ia fazer a prova. E aí tinha professores que me caçavam na faculdade, porque eu não ia na aula, eles achavam assim, o que você tá fazendo? Mas, na verdade, era que a didática deles era ruim. Então, os alunos que iam na aula tiravam nota, às vezes, até menor que a minha, que não ia na aula. Porque eu arrumei um professor com didática boa na internet, ou eu estudei da forma correta na internet. Olha. O aproveitamento é outro, né? Ferdinando, o futuro da inovação em Uberlândia. E é verdade que diversas entidades e atores da cidade assinaram um pacto pela inovação na cidade? Como é que é isso? Exatamente, Orley. A gente aproveitou esse grande momento que a cidade está passando, né? São 5 bilhões de investimento, compra, aquisição, fusão de startups e empresas de tecnologia nos últimos 6 anos em Uberlândia. Aqui em Uberlândia? Aqui em Uberlândia. 5 bilhões. Isso é gigantesco, né? Então a gente aproveitou esse momento oportuno, tem startup daqui sendo vendida por Vale do Silício, tem startup daqui fazendo parceria com a NVIDIA, uma grande Big Tech, tem startup daqui sendo investida pelo Itaú, né? Esse boom, a comunidade local foi reconhecida como a melhor do Brasil, os programas que estão acontecendo aqui são de grande relevância, os empreendedores da cidade são reconhecidos nacionalmente falando, por que não juntar essa galera em projetos de longo prazo? Tem muita coisa acontecendo. O momento é muito especial. E aí a gente estudou, foram 1 ano e meio a quase 2 anos, um grupo de pessoas que estão trabalhando no ecossistema de inovação de Uberlândia. Por exemplo, tem uma pessoa que está com a gente, está até lá na Secretaria de Inovação agora, que ela tem 20 anos de trabalho no ecossistema de inovação de Uberlândia. Então a gente juntou uma galera que quer fazer Uberlândia dar os próximos passos e falou, show de bola, a gente alcançou coisa que a gente nunca imaginou. Mas e agora o próximo passo? E o próximo passo é projetos a longo prazo. Para isso, a gente tem que envolver prefeito, reitor das instituições, CEOs, grandes investidores, governo de Minas Gerais. A gente tem que envolver todo esse pessoal. O Zema já deu um apoio grande. Também, ele assinou também um pacto conosco. Então, assim, todos esses atores se juntar numa pauta, em uma agenda em comum. Então, o Pacto pela Inovação tem esse propósito, de juntar esses grandes atores, esses grandes tomadores de decisão, para criar uma agenda comum de inovação. E com isso, Orley, Uberlândia vai ganhar muito. Porque a gente está falando de projetos estruturantes. A gente tem vivido projetos estruturantes aqui na cidade. Só que a gente não pode parar de plantar, lembra? A inovação tem que estar sempre inovando. A gente tem o Parque Tecnológico da UFO sendo construído nesse momento lá no Glória. A gente tem o Polo Tecnológico Sul,
sendo construída aqui no setor Como sul. é que está esse polo tecnológico? Está em construção, tem mais de 10 empresas já compraram o terreno. Sim. E a grande âncora de lá é a Sank. A Sank está construindo uma sede lá gigantesca. E aquele polo ali não tem como dar errado. Então, o polo e o parque juntos, olha o poder disso. Só que olha a importância de um pacto pela inovação. Olha a importância Esse da aqui é gente juntar interessante. esses atores. O parque tecnológico da Universidade Federal, ele é mais acadêmico. Ele é mais pró-pesquisa. Sim. O polo é mais pró-mercado. E se a gente conseguir juntar o melhor desses dois mundos? Olha o potencial. E não é disso. difícil, né? Não. Até porque agora a gente passou por novas eleições, né? Ontem teve a posse do reitor, né? Teve a posse do novo prefeito. Agora a gente tem pessoas novas. Então, tudo que às vezes ficou de mal entendido, ou coisas que às vezes não estavam funcionando, agora são pessoas novas, com gás novo, né? E pessoas que querem fazer parceria. Então, assim, a gente acredita que é o momento oportuno. E no caso nosso aqui, o Paulo Sérgio é bem voltado, né, para essa Sim. coisa de tecnologia. A filha dele é Sim. empreendedora da área de tecnologia, Sim. trabalha em empresas de É. tecnologia. Ela tem uma empresa de tecnologia e trabalha em outra. Na Inconil, É, exato, ela trabalha. Então, Sim. assim, ela trabalha numa fábrica de software aqui de Uberlândia que vende para os Estados Unidos. Então, ele é um assim, foguete. Eu já quis foguete. trazê-lo aqui para Vou Amanda- trazer, foi bem lembrado. ela é maravilhosa, tem projetos sociais. Então, assim, é uma pessoa muito pró-desenvolvimento, muito pró-inovadora. O Paulo Sérgio trouxe o Fabiano, né? O Fabiano é um dos fundadores do Uberhub. Ele tá como secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Sim, Eles assinaram um pacto. A secretaria que tá montada lá de Fabiano do inovação. Sebrae. O Fabiano, que era do Sebrae, Era do né? Sebrae. Ele era do Sebrae Uberlândia, foi pro Sebrae Nacional, voltou pro Sebrae Uberlândia, foi pro Sebrae Minas e Uhum. agora tá como diretor não, secretário de Desenvolvimento Secretário, Econômico e é. Inovação. Então o Fabiano, por exemplo, é uma pessoa que respira inovação na cidade. Ele é, sem dúvida nenhuma, um dos É. grandes atores que contribuíram. Ele veio aqui também, né? Acho que ele chegou. Vou trazê-lo logo, logo. Ele é excelente. Tem um problema de agenda, eu já estava quase acertado com ele, é um problema de agenda. Não Ele é deu. maravilhoso. Então, assim. Adoro ele. Você vê, É. tem tudo, Orley, para a gente desenvolver uma inovação. O professor Carlos, que está lá na UFA, é muito inovador, já participava dos projetos. O governo de Minas nunca teve tão próximo, Sim. nunca. Ontem saiu uma matéria reconhecendo premiações do ecossistema mineiro e a gente em destaque, como a cidade que teve o maior destaque em Minas Gerais. Então, assim, tá tudo favorável. E agora é o momento. É só crescer mais, gerar mais empregos e Só impactar mais a crescer. população. Que beleza. Fernanda, a pessoa que quiser participar, você já falou que eu gostaria que você ratificasse isso. O que quiser participar desse projeto, desse trabalho do Hub de Sim. tecnologia. O Uberhub Code, que é o programa de ensino de programação nosso, é só entrar em Uberhub Code e fazer a pré-inscrição lá. Quando tiver o ciclo, nós vamos receber comunicados, né? Gratuito, tá? Então é Sim. para todo mundo, é de graça. E o Uberhub é o Uberhub BR no Instagram, Uberhub. Isso independe de idade, sexo. Independente de idade, lembrando que a prioridade 14 a 21, porém, sim. normalmente nunca, assim, não tende a fazer esse recorte, tá? Sim. E o Uberhub, né, que é um projeto de ecossistema, onde a gente divulga tudo, vaga, evento, notícia, qualquer pessoa também pode fazer parte. A gente tem lá no Instagram, é o forte nosso, tem Instagram, o site também, uberhub.com.br. As pessoas podem seguir nós lá e acompanhar todo o trabalho, a gente divulga tudo que acontece de inovação de Uberlândia. Então, são coisas para quem é entusiasta da área de tecnologia, são coisas para quem empreende na área de tecnologia. Sim. A gente cria esse movimento de conexão, de network, de facilitar a vida deles, mas também é para quem é da área de tecnologia. Então, a gente divulga curso para capacitação, a gente faz eventos. A grande maioria dos eventos são gratuitos. A gente divulga Que legal. todos os eventos que acontecem na cidade. Uberlândia, Orley, é uma das cidades do Brasil que mais acontece eventos de empreendedorismo e inovação do Brasil. São mais de 200 no ano. O Startup Day, como um exemplo, o de Uberlândia foi top 3 Brasil no último ano. Então, olha que movimento legal. E tudo isso de graça. Você vai lá assistir um Ricardo Rocha, ou um Fábio Túlio, ou um Fábio Perger, falar, o Nery, da TV Integração. Sim. Você vai lá, nossos eventos promovem essas pessoas, falar de graça. A gente traz uma startup de Uberlândia que vendeu E para aquele vários pessoal do serviços. Shark Tank que veio aí tudo. Exato, o Debs, o Perobon,
Tudo isso a gente promove de graça. Para quê? Para que as pessoas tenham mais acesso a conhecimento e para que elas se inspirem a fazer negócios inovadores. E é de graça. A gente faz esse trabalho para todo mundo mesmo, para impactar as Que pessoas. maravilha. Ferdinando Kuhn, rapaz, já está beirando 1 hora de conversa nossa Dava aqui. para ir longe. Dá né? para ir mais 1 hora, mas não dá. Ferdinando, que prazer enorme, que entrevista mais gostosa, que conteúdo maravilhoso que Obrigado. você disponibilizou aqui para o nosso público. Obrigado, foi uma honra. O privilégio foi todo meu, viu? Você me passou uma invernizada aí de conhecimento que eu realmente Obrigado. não sabia. Muito obrigado, viu, Ferdinando? Obrigado, Orley. Sucesso, tudo de bom. Para todos nós. A nós. Para você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Até a próxima.